Capítulo 5. Das responsabilidades no exercício da terapia ocupacional. Artigo 26. O terapeuta ocupacional, em sua prática, deve atuar em consonância com a Política Nacional de Saúde, de Assistência Social, de Educação e de Cultura, promovendo os preceitos da saúde coletiva, da participação social, da vida sociocomunitária, no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. Artigo 27. O terapeuta ocupacional deve empenhar-se na melhoria das condições da assistência terapêutica ocupacional e nos padrões de qualidade dos serviços de terapia ocupacional, no que concerne às políticas públicas, à educação sanitária e às respectivas legislações. Artigo 28. O terapeuta ocupacional deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional e das políticas públicas, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional e seu aprimoramento, inserção em programas, ações e projetos, assim como questões de garantia ao direito à cidadania. Artigo 29. O terapeuta ocupacional deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da sua terapia ocupacional. Artigo 30. É proibido ao terapeuta ocupacional: inciso 1º, promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa, em que direito inalienável do ser humano seja violado, sem observância às disposições legais pertinentes, ou que acarrete risco à vida ou dano à saúde e à vida social, respeitando as normas éticas, bioéticas e legais em vigor. Inciso 2º. Divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar, ou de especialista profissional, que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Inciso 3º. Utilizar para fins de identificação profissional titulações outras, que não sejam aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, salvo titulação acadêmica stricto sensu, ou omitir sua titulação profissional sempre que se anunciar em eventos científicos, anúncio profissional e outros. Inciso 4º. Substituir a titulação de terapeuta ocupacional por expressões genéricas tais como terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta corporal, terapeuta holístico, entre outros. Inciso 5º. Exigir de forma antiética, de instituição ou cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, outras vantagens, além do que lhe é devido em razão de contrato, honorários ou exercício de cargo, função ou emprego, como também receber de pessoa física ou jurídica, comissão, remuneração, benefício ou vantagem por encaminhamento de cliente/paciente/usuário/grupo/comunidade, ou que não corresponda a serviço efetivamente prestado. Inciso 6º. Deixar de comunicar formalmente à instituição, onde trabalha, da necessidade de registro no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da circunscrição, salvo nos casos das empresas legalmente desobrigadas de tal registro. Inciso 7º. Deixar de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da região da recusa do registro por parte de instituição ou serviços obrigados a tal registro. Inciso 8º. Deixar de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da região, que trabalha em empresa legalmente dispensada de registro, para fins de cadastro. Inciso 9º. Trabalhar ou ser colaborador de entidade na qual sejam desrespeitados princípios éticos e bioéticos, e onde não exista autonomia profissional e condições de adequada assistência ao cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade. Inciso 10. Utilizar impressos de instituições públicas na prática privada. Inciso 11. Ensinar procedimentos próprios da terapia ocupacional visando a formação profissional de outrem, que não seja acadêmico ou profissional de terapia ocupacional. Artigo 31.
O terapeuta ocupacional, no exercício da responsabilidade técnica, deve cumprir a resolução específica, a fim de garantir os aspectos técnicos, éticos e bioéticos, reconhecidos e normatizados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Capítulo 6. Do sigilo profissional. Artigo 32. É proibido ao terapeuta ocupacional: inciso 1º, revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Inciso 2º, negligenciar na orientação de seus colaboradores, quanto ao sigilo profissional. Inciso 3º, fazer referência a casos clínicos, ou de assistência social identificáveis, exibir cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, ou sua imagem em anúncios profissionais, ou na divulgação de assuntos terapêuticos ocupacionais em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade, ou seu responsável legal. Parágrafo único. Compreende-se como justa causa demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. Capítulo 7º. Do terapeuta ocupacional perante as entidades de classe. Artigo 33. O terapeuta ocupacional, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho ou aprimoramento técnico, científico e cultural para o exercício da profissão. Artigo 34. É recomendado ao terapeuta ocupacional, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer às entidades associativas da classe de caráter cultural, social, científico ou sindical a nível local ou nacional na circunscrição em que exercer a sua atividade profissional. Artigo 35. É proibido ao terapeuta ocupacional, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidades de classe, assim como a moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação.